Olá, meus queridos facilitadores do Mini, meu nome é Felipe Breder e eu fui convidado aqui para poder fazer um breve resumo dos livros de 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas, um resumo do contexto histórico do que estava acontecendo para que vocês estejam mais familiarizados com esses textos, né? É um privilégio muito grande para mim. Uma das coisas que eu mais amo fazer é falar sobre a Bíblia, principalmente do Antigo Testamento. Sou apaixonado pelo Antigo Testamento. Então é uma alegria muito grande estar aqui compartilhando um pouco com vocês rapidamente sobre esses 4 livros, que na verdade são 2 livros, né? Porque originalmente na Bíblia hebraica, na Tanakh, não existe essa divisão de 1º e 2º, o livro de Reis e o livro de Crônicas. Essa divisão veio depois para facilitar um pouco, então na nossa Bíblia hoje nós temos o 1º livro de Reis, 2º livro de Reis, 1º livro de Crônicas e 2º livro de Crônicas. Mas vamos falar um pouquinho do contexto desses livros rapidamente, para que vocês possam estar entendendo o que acontece ali. Bom, de acordo com a nossa história cronológica, né, da linha do tempo do Antigo Testamento, nós temos todo o povo de Deus indo viver no Egito, depois Deus os liberta do Egito, eles atravessam o Mar Vermelho, eles permanecem 40 anos no deserto. Logo depois que eles ficam 40 anos no deserto e Moisés morre, sob a liderança de Josué, eles então entram e conquistam a terra prometida. Vocês vão ver essa história lá no livro de Josué, eles entram, conquistam a terra prometida e depois que eles estão ali na terra prometida, eles dividem então a terra para as 12 tribos de Israel. Então as 12 tribos são divididas, estou colocando uma imagenzinha aqui para que vocês possam ver essas 12 tribos, e o povo se estabelece ali na terra de Canaã. Aí nós vamos então para o período dos Juízes, do livro dos Juízes, que o povo vai viver cerca de 300 anos sem nenhum rei, sem nenhuma liderança, e a situação do povo vai ficando cada vez pior, cada vez mais depravada. Nós vamos vendo no livro de Juízes que a história, cada juiz vai se tornando um pior do que o outro, até chegar no último juiz Sansão, que é o mais depravado de todos, e isso só vai demonstrando a graça de Deus na história do povo de Israel, e chega ao ponto então que o povo começa a pedir por um rei, eles clamam por um rei, nós queremos um rei, porque a situação de Israel não está boa. Deus até diz que não era o ideal que eles tivessem um rei, que Deus fosse o próprio rei deles, mas Deus acaba cedendo ao povo, então eles ungem Saul como o primeiro rei. Nós temos início da monarquia em Israel, por volta aí de 1000 anos antes de Cristo, só para vocês terem uma noção do tempo, 1000 anos antes de Cristo surge a monarquia em Israel com o rei Saul. Logo depois do rei Saul nós temos o rei Davi, que depois eu acho que a história dele já é conhecida, e no final da vida de Davi é que nós vamos começar a narrativa do 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas. Esses livros vão narrar o final da vida de Davi, o começo e o reinado de Salomão, filho de Davi, e depois nós vamos ver a divisão do reino, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, o começo do livro de 1º Reis, nós vamos ver, e de Crônicas também, nós vamos ver o final do reinado de Davi. O reinado de Davi foi muito bom, né? Ele é considerado um dos maiores reis de Israel, e o reinado de Davi fica num pequeno espaço de terra ali. Logo depois de Davi nós temos então Salomão, o seu filho. Salomão assume o reinado e nós vamos ter alguns acontecimentos do reinado de Salomão. Nessa imagenzinha você pode ver aí o reinado de Salomão é todo esse reino, incluindo a linhazinha laranja que eu coloquei na imagem, que é o reinado de Salomão, foi o que mais se estendeu. Salomão ele foi chamado para ser rei, ele foi aclamado como rei depois da morte de Davi. Ele pediu por sabedoria e ele foi um rei muito sábio, extremamente sábio, um dos mais sábios que nós temos na Bíblia. O povo inteiro se admirava com a sabedoria de Salomão. Acho que eu estou falando rápido demais, né? Eu me empolgo e vou falando rápido demais, mas todo o povo ficava admirado com a sabedoria de Salomão. Salomão foi quem construiu o templo de Deus, nos mesmos moldes do tabernáculo do deserto. Ele constrói então o templo com o pátio do templo, o espaço dos santos, os santos dos santos. O templo é construído por Salomão. A capital, Jerusalém, onde o templo estava, era muito importante como lugar onde Deus estava presente, representava a presença de Deus no meio do povo. Mas no final da vida de Salomão, ele termina mal. Isso é muito interessante na Bíblia, porque quando nós vemos as histórias do Antigo Testamento na Bíblia, eu costumo falar que a gente não tem heróis na Bíblia, né? Claro, nós temos histórias muito heróicas, mas a gente não tem heróis na Bíblia. A gente tem homens e mulheres pecadores, iguais a nós.
Infelizmente, Salomão termina mal a sua vida, ele se afasta de Deus, ele começa a adorar muitos outros deuses, como vocês lerão no livro de 1 Reis, ele se afasta de Deus, e logo depois da morte de Salomão, aí acontece um evento muito importante na história de Israel, e que isso é importante que você entenda, que nós entendamos, para entender todo o resto do livro de Reis e do livro de Crônicas, que foi a divisão do reino. Até agora, nós temos a monarquia dividida, até agora nós temos a monarquia unida, uma só monarquia, primeiramente com Saul, depois veio Davi e agora Salomão. Só que no reinado de Salomão começaram a acontecer alguns problemas. Um desses problemas é que para a construção do templo e para a construção do seu palácio, ele pesou a mão nos impostos. O povo estava se sentindo oprimido pelo reinado de Salomão. Quando Salomão morre, então, o seu filho Roboão assume o reinado mas o povo começa a dizer para ele, olha, pega mais leve com os impostos, né? Porque o seu pai era muito pesado, mas o filho de Salomão segue os conselhos errados dos seus amigos e ele diz então, olha, quer saber? Se meu pai pegou pesado, eu vou pegar mais pesado ainda com os impostos. O povo então se fica indignado e aí com Jeroboão acontece o cisma do reino. O povo se rebela, daquelas 12 tribos de Israel, 10 tribos se rebelam contra o reinado de Roboão e eles então dividem o reino. Há uma guerra civil, uma revolta, o reino então é dividido. A partir de agora, nós vamos ter 2 reinos na Bíblia, no Antigo Testamento, e isso é importante a gente entender. Estou colocando um mapinha para que vocês possam ver. Nós temos agora 2 reinos. O reino do norte, com 10 tribos, que é o reino de Israel. Então, a partir de agora, em todos os lugares que você vê, no livro de Reis, no livro de Crônicas, a palavra Israel, reino de Israel, está se referindo ao reino do norte, cuja capital se tornou depois Samaria. E o outro reino, o reino do sul, que permaneceu com a família de Davi, com os filhos de Davi, foi o reino de Judá. Daí que no futuro virão os judeus, da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá, enfim. Agora nós temos o reino de Judá, o reino do sul. Então isso é muito importante. Vamos lá. A partir de agora, sempre que você vê no livro de Reis e no livro de Crônicas, Israel, nós estamos falando do norte. Quando você vê Judá, nós estamos falando do reino do sul. No reino do norte, Jeroboão se rebelou e nós vamos ter vários reis e várias dinastias, vou falar sobre isso daqui a pouquinho. E no reino do sul, a família de Davi permanece no trono por muito tempo. Na verdade, a família de Davi vai permanecer por bastante tempo no trono. Isso é muito importante. E aí, algumas coisas interessantes, alguns conflitos começam a acontecer. A capital sempre foi Jerusalém, do monarquia unida. Quando o reino era unido, a capital era Jerusalém. Agora que o reino se divide, nós temos 2 capitais. E o povo geralmente adorava a Deus ali em Jerusalém, né? O templo ficava em Jerusalém. Mas agora que o reino se dividiu, o rei de Israel, do norte, não podia permitir que o povo fosse para o sul adorar a Deus, né? Afinal, ele poderia voltar e ser fiel aos outros reis. Então, o que acontece? Outros templos são construídos, outro santuário é construído no Reino do Norte. Na região de Samaria, o rei Jeroboão então constrói um outro templo para que o povo pudesse adorar de uma outra maneira, com outros sacerdotes, e aí a coisa começa a desandar de vez. A gente vai falar sobre isso. Mas é interessante essa divisão porque isso marca início, e esse é um dos motivos dos problemas que virão lá no Novo Testamento. Nós temos outros motivos também, mas esse é um dos motivos do porquê que os judeus odiavam tanto os samaritanos. Lembram disso no Novo Testamento? Inclusive tem aquela cena de quando Jesus se encontra com uma mulher samaritana no poço, e a mulher samaritana, lembram da pergunta que a mulher samaritana fez? Ela perguntou, Senhor, onde que nós temos que adorar? Porque os nossos antepassados dizem que Jerusalém é o lugar certo de adorar. Mas, vocês dizem que Jerusalém é o lugar certo de adorar, mas os nossos antepassados dizem que Samaria é o lugar certo de adorar. Afinal de contas, onde que é o lugar certo de adorar? E Jesus responde, nem lá nem aqui, né? O ideal é que a gente adore em espírito e em verdade. Jesus está respondendo essa pergunta por causa dessa divisão do reino. Em Samaria, alguns adoravam em Samaria e outros adoravam em Judá. Beleza, gente? É importante a gente entender essa divisão do reino de Israel, porque isso permeia todo o contexto do livro de Reis e do livro de Crônicas. Bom,
Eu mandei para vocês, eu pedi para imprimir, eu creio que tenham entregado, impresso e entregado para vocês, uma lista, uma linha do tempo de todos os reis que nós vamos ter no Reino do Norte em Israel e no Reino do Sul em Judá. Isso vai ajudar muito vocês. No Reino do Norte, nós temos que o reino foi dividido, isso é importante falar, o reino foi dividido no ano 931 antes... Tá passando uma ambulância aqui agora, peraí. Foi. O reino foi dividido no ano 931 a.C. E agora nós temos Reino do Norte e Reino do Sul. No Reino do Norte, que durou aproximadamente 2 séculos, nós vamos ter 19 reis. E nenhum rei foi fiel a Deus. No Reino do Norte, nenhum rei foi fiel a Deus. Isso é muito importante a gente perceber. A infidelidade foi tão grande que no Reino do Norte chegou ao ponto... No reino de Israel, chegou ao ponto de ter o baalaísmo, a religião a Baal, como religião oficial. Imagine isso, gente. A infidelidade nos reis do norte foi tão grande que eles se esqueceram completamente de Deus. O Baal começou a ser adorado até mesmo como religião oficial. E nós vamos ter várias dinastias no reino do norte. A dinastia de Jeroboão, de Baasa, de Onri, de Jeú, porque nenhum deles, as famílias não conseguiam permanecer no poder, nós temos um golpe de Estado atrás do outro, a desordem permaneceu muito grande e Deus começa a alertar o povo através dos profetas, se arrependam, porque vai dar ruim para vocês, eu vou enviar destruição para vocês. Aí no Reino do Norte nós vamos ter Elias e Eliseu. Elias e Eliseu, eles profetizaram no Reino do Norte contra essa religião oficial a Baal. Lembra quando Elias chamou fogo do céu e depois matou os 400 profetas de Baal? Isso é porque o Reino do Norte não estava sendo fiel a Deus. No Reino do Norte nós vamos ter também o profeta Jonas, nós vamos ter o profeta Amós, nós vamos ter os profetas Oséias, todos eles do Reino do Norte de Israel. E lembrem-se, no Reino do Norte nenhum rei foi fiel a Deus, a situação não estava boa. Por isso que aí por volta de 722 anos antes de Cristo, Deus envia então um julgamento, que os profetas já tinham falado sobre isso. E nessa época do ano 720, 722 a.C., surge um grande império, o Império da Assíria. Lembram, e a capital da Síria era Nínive. Lembram que Deus pediu para Jonas ir pregar contra Nínive, que era a capital da Síria, o império que era inimigo de Israel. Então faz todo sentido Jonas não querer pregar para eles, né? Mas aí surge o grande império da Assíria. E no ano 722 a Assíria destrói Israel. No ano 722, Israel deixa de existir, não existe mais. E o povo de Israel não foi enviado para o exílio como o pessoal do sul depois na Babilônia. O povo de Israel, a política da Assíria era uma política de espalhar o povo e fazer com que eles perdessem a sua cultura, perdessem a sua identidade. E eles se espalharam por toda a região do império. Eles eram muito cruéis quanto a isso. E no ano 722 o reino de Israel deixa de existir, tá joia? Mas o reino do sul continua por mais um tempo. Voltando ao reino do sul, no reino do sul nós vamos ter vários reis, que aí vocês têm a linha do tempo que eu entreguei para vocês. E no reino do sul nós vamos ter reis que foram fiéis a Deus e nós vamos ter reis que não foram fiéis a Deus. Nós temos bons reis e nós temos reis ruins. Interessante é que no reino do sul não teve troca de dinastia ou troca de família. Todos os reis permaneceram sendo da família de Davi. Isso não mudou. A dinastia de Davi permaneceu porque isso era inclusive uma promessa de Deus. Mas nós vamos ter reis bons e reis ruins. Alguns reis bons para a gente se destacar, alguns reis interessantes que vale a pena a gente destacar, o rei Josafá, o rei Uzias, o rei Acas, o rei Ezequias, que foi fiel a Deus, o rei Josias, que promoveu uma grande reforma religiosa, fez com que o povo voltasse a adorar a Deus, o rei Zedequias, que foi um dos últimos reis de Judá. No Reino do Sul, Judá, nós tivemos então reis bons e reis ruins. Na listinha que eu mandei para vocês aí, na imagenzinha, você vai ver que tem um joinha de bom, que foi um bom rei, tem um joinha de mais ou menos, que foi um rei mais ou menos, e tem um joinha negativo, que o rei foi ruim. Então você já pode ver aí se o rei foi um bom rei, se um rei foi um mau rei, e no Reino do Norte todos estão com joinha para baixo, né? Porque todos os reis do Reino do Norte, infelizmente, foram reis muito ruins. Isso é interessante porque, como eu disse, os personagens do Antigo Testamento são pessoas pecadoras como nós, que dependem da salvação de Deus como nós, que dependem da graça de Deus como nós.
E as histórias que nós vemos nos livros de Reis e nos livros de Crônicas demonstram muito isso. Mas está dando para entender então que nós temos dois reinos, o reino do norte, o reino de Judá, e 722 a.C. o reino do norte, Israel, deixa de existir, e o reino do sul começou a também passar por diversos problemas, por idolatria, por grandes pecados, e profetas como Isaías, como Jeremias, como Sofonias, vários profetas começaram a profetizar contra Judá, dizendo, olha, arrependa-se, senão o castigo de Deus vai vir, Deus está trazendo castigo para o povo, arrependam-se. Não deu outra, porque geralmente a gente não gosta de ouvir profeta, né? Quando o profeta fala, a gente quer que o profeta saia fora. Inclusive, Jeremias teve experiências do tipo que ele pregou contra Judá, mas o rei mandou, olha, tira esse profeta que fala coisa ruim, traz aqui um profeta que fala coisa boa. O povo não se arrependeu e, infelizmente, o juízo de Deus também veio para Judá. E aí surge um outro grande império, então, que é o Império da Babilônia. O Império da Babilônia, com o reinado de Nabucodonosor, foi um império avassalador que destruiu o império da Assíria e agora também, no ano 587 a.C., a Babilônia destrói o reino de Judá, destrói Jerusalém e agora sim o povo é levado como escravo para a Babilônia. Eles vão viver na Babilônia. Nem todo mundo, só a elite, aqueles que eram mais letrados, que eram os mais ricos, os mais inteligentes, os pobres ficaram ali na terra. Mas o povo foi levado para a Babilônia e eles foram escravos na Babilônia por 70 anos. É o exílio da Babilônia. Eles permaneceram na Babilônia por 70 anos, um tempo onde Deus estava tratando o seu povo, estava cuidando do seu povo, trazendo um puxão de orelha muito grande por todo o pecado que eles cometeram no passado. Eles permanecem, então, 70 anos ali na Babilônia. Depois da Babilônia surge um outro grande império, que é o Império da Pérsia. Esse sim foi um dos maiores impérios do mundo, ele conquistou praticamente o mundo inteiro. A Pérsia destrói o reino da Babilônia, acaba com a Babilônia, e a política da Pérsia era um pouco diferente. A Pérsia, eles não tinham uma política de escravidão. A política da Pérsia era uma política de, olha, deixa o povo viver com o Deus deles, deixa eles adorarem o Deus deles, eles só pagam imposto para nós. Então, por causa disso, o rei da Pérsia libera o povo para que eles retornem para Judá, retornem para Jerusalém. Nós vamos ter a história de Neemias, nós vamos ter a história de Zorobabel, da reconstrução do templo, da reconstrução dos muros. Isso é depois, não está mais dentro dos livros de reis, mas é para que vocês possam entender toda a história e estar contextualizados. Depois de 70 anos, então, o povo retorna para Jerusalém e eles vão começar a reconstruir o templo, recomeçar a ser fiel a Deus outra vez depois de muito tempo. Bom, esse é o contexto dos livros de 1º Reis e do livro de Crônicas. O que o livro de Reis e Crônicas vai nos contar? A história dos reis, do reino do norte, do reino do sul, daqueles que foram fiéis, daqueles que não foram fiéis a Deus. Eu peço que vocês leiam esses livros, que vocês aproveitem essa leitura, que vocês prestem atenção sobre os reis que amaram a Deus e foram fiéis, sobre aqueles que não amaram a Deus, como Deus levanta profetas para condenar e trazer juízo para as pessoas que não estão sendo fiéis a Deus também. O livro de 1º Reis, 2º Reis, 1º Crônicas e 2º Crônicas são livros incríveis que nos contam um pouco da história de Israel, da divisão do reino, histórias de orgulho, histórias de humildade, histórias de ódio, de guerra, coisas que Deus vem tratando no povo e mostrando que eles precisam e necessitam de salvação como todos nós. Espero que vocês aproveitem a leitura, aproveitem esse tempo de ensinarem as crianças, porque elas merecem e precisam conhecer essas histórias dos reis que foram fiéis, dos reis que não foram fiéis, e de como Deus tem conduzido a sua história para a sua própria glória, até que Jesus Cristo fosse revelado e estivesse entre nós. Tá joia, gente? Muito obrigado pela oportunidade, pelo privilégio, que Deus abençoe vocês e que esse semestre no Ministério Infantil seja um semestre de grandes frutos, de muita colheita para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus abençoe você.